Bem-vindas, bem-vindos ao Imagem dos Povos 2021, Histórias para Adiar o Fim do Mundo. Hoje nós vamos conversar com o Pontoni, Richard Pontoni, um dos diretores, junto com Carlos Ponzato, do filme Lama, O Crime Vale no Brasil, a tragédia de Brumadinho. Pontoni, muito obrigado por estar conosco aqui. É uma satisfação para o Imagem dos Povos ter o seu filme na programação desse ano. Bem-vindo. Obrigado eu. Obrigado mesmo. Olha só, para a gente começar a conversa, eu gostaria que você dissesse um pouco o que te aproximou, o que te fez uma pessoa do cinema, do audiovisual, como que é a sua aproximação dessa ferramenta, dessa linguagem, dessa criação? Então, gente, bom, obrigado aí pelo convite. O Ponzato mandou um abraço para vocês também, outro diretor da obra. Bom, como eu comecei, como todo mundo começa com audiovisual, né? Eu mexia com banco, contabilidade. Aí eu conheci um sujeito muito conhecido também, o Marco Aurélio Ribeiro, lá no Estadão Central, em Belo Horizonte, e a gente começou a filmar casamento, eventos em geral, com as câmeras VHS, aquela coisa toda, aquela história, né? Aquela escola que a maioria na época, videomakers, e hoje chamam de filmmakers, enfim. Então, a gente começou, e depois a gente começou com o movimento Salve o VHS, né? Foi ali, mais ou menos, em 93, 94, e a gente entendeu que essa bitola, ou melhor, esse formato ia ficar em desuso em razão do DVD, da digitalização, e a gente começou a garimpar equipamento, da oficina de curta. Eu fiz com Hélio Galhardi, querido Hélio Galhardi, em Belo Horizonte, um curso de direção de fotografia, linguagem cinematográfica. Aí foi, né? E a gente começou para colocar a comida na mesa. Minha filha tinha acabado de nascer, nasceu em 95. A gente fazia isso e, ao mesmo tempo, paralelamente, a gente fazia uns curtas, fazia umas coisas. Aí, depois, a gente foi descambando, cada um para um canto, fomos sócios durante um tempo. Aí, Marco foi fazer cinema, eu fui fazer publicidade e propaganda. E, bom, somos grandes amigos, já fizemos outros projetos juntos depois disso. E a história começou com o audiovisual, começou assim, começou com a imagem eletrônica, começou com o acesso da imagem eletrônica, e hoje a gente tem aí uma infinidade de dispositivos, uma infinidade de equipamentos que ajudaram aí a socializar a produção de conteúdo, e no caso em específico, as oralidades a partir e através, né, do documentário. E o resto com a internet, mesmo com plataformas proprietárias, a gente distribui. Fora também a minha passagem no Centro de Mídia Independente, nos anos 2000, no Coletivo de São Paulo e Belo Horizonte, o que é mais ou menos o que Mídia Ninja faz hoje, jornalistas livres. Lá atrás, num tempo que não haviam lives, que a resolução de internet de vídeo era 320 por 240, numa coisa que na época chamava-se videoativismo, hoje chama mídia livrismo, né? E que eu uso hoje um termo que tem a ver com a minha dissertação de mestrado, que é o documentarista social, né? E nesse sentido, estamos aí. E o último filme que eu realizei, junto com o companheiro Ponzato, foi o Lama, né? Pois é, eu queria até, para falar um pouco do Lama, uma coisa que me chama a atenção, além do filme ser um filme super interessante, super atual, né, enfim,
não preciso aqui falar a minha opinião sobre ele, mas é o título. Você deu um título, vocês deram um título que eu acho que ele é longo e ele induz. Aí eu fico pensando essa questão do como é que você faz quando você faz um filme como esse, que eu gostaria que você falasse sobre ele. Você pensa em que público você vai atingir? Então, são duas coisas, né? Primeiro que existe uma máxima, que na verdade é uma farsa na comunicação, que fala sobre que todos devemos ser imparciais. Nós já temos a grande mídia que já tem uma parcialidade, que já tem os donos dos meios de produção e de comunicação. Eu acho que quando os movimentos sociais, ou quem produza para os movimentos sociais e a partir dos movimentos sociais, tem um lado, né? A história do filme começou lá atrás, eu e Pronzato iríamos fazer Mariana, na época, em novembro de 2015. Aí ele falou, Pontone, vamos fazer o Lama, né? O Pronzato é um argentino que mora na Bahia, né? E aí não deu para a gente fazer, aí ficou o nome Lama. Aí, infelizmente, aconteceu esse crime, essa tragédia em Brumadinho, né? E daqui a pouco a gente chega mais específico, né? Aí, só te respondendo sobre a coisa do público, primeiro que a gente não pensa num público em específico, tanto é que o filme, no primeiro momento, ele ficou sendo exibido em vários cineclubes, em cinemas independentes pelo país. Depois que a gente começou a pensar em festival, né? O Pronzato nem tem muito essa pegada de festival, ele não tem tempo, ele não para, né? Ele fica na pista o tempo todo, na estrada o tempo todo, literalmente na estrada. Aí, ano passado não deu, né, em razão do Covid, não teve nenhum festival. Quando houveram festivais, eram patrocinados pela Vale, né? Aí, mesmo assim, a gente mandou, mas a gente não tem um público, porque a nossa ideia, né? Aí, no caso, a minha ideia inicial lá de trás, eu tenho como companheiro nesse projeto, em específico do Lama, o Pronzato, porque sou de Minas, muito ligado às questões da mineração, né? E na verdade, a nossa ideia é amplificar as vozes. E o público, a gente vai ocupar todos os espaços de exibição, presenciais e online. Então, o nome é esse mesmo, é para falar, olha, o filme é esse, está aqui, né? Sobre isso aqui, né? Sem meio termo, sem atalhos, sem nada. É direto. Lama, o crime vale no Brasil, a tragédia de Brumadinho. Então, assim, o nosso público específico é quem a gente está gravando nesse sentido, para amplificar essas vozes, né? Tá certo. Olha só, o Imagem dos Povos desse ano, ele tem como vamos dizer, subtítulo, como mote, Histórias para Adiar o Fim do Mundo. A gente foi buscar isso numa inspiração do Ailton Krenak, mas a gente traz para nós e ficamos com a pergunta. O cinema, as nossas histórias, o que fazemos, de alguma maneira, ajuda a adiar o fim do mundo? O que nós fazemos? O fim do mundo está dado? Então, essa é a pergunta que fica. Então, o fim do mundo, ele está dado se nós mantermos esse modelo de produção que nós temos chamado capitalismo. Né? Então, eu costumo até falar, eu acho o nome sensacional, Histórias para Adiar o Fim do Mundo, porque dentro dessas histórias há resistência. Dentro dessas oralidades, existe uma galera, existe o perfil desse festival, que é exatamente, além de filmes com temáticas, né, em cima dessas questões extremamente caras, e são temáticas em cima das contradições desse modelo consumista, exploratório, racista, né, que nós vivemos. Então, o que é interessante, Histórias para Adiar o Fim do Mundo, mas antes desse adiar o fim do mundo, essas histórias vêm contribuir para a construção de um novo mundo, para a construção de uma nova humanidade, né? Como diz a Verso Zapatista, né? Por um mundo onde caibam todos os mundos. Obviamente que esses mundos, para caber, têm que ser mundos libertários, mundos respeitosos, né? E assim por diante. Então, sim, a gente vai
contar histórias para adiar o fim do mundo, e principalmente que a partir dessas histórias, a partir do cinema, do audiovisual como um todo, né, eles possam aí contribuir para a construção desse novo mundo. Aí um dia ele vai acabar, como que a Terra vai mexendo, vai ter terremoto, vai ter as coisas, mas que a gente não morra por falta d'água, por exploração, por lama, né? E por todas essas contradições e mazelas desse mundo aí que a gente vive. Ponzato não, Pontoni. Pontoni. Muito obrigado por você ter vindo falar conosco hoje. Muito obrigado por você ter vindo vestido de Glauber Rocha, que é uma referência importantíssima para, né, para o nosso cinema e para o cinema como uma forma de adiar o fim do mundo. E o filme vai estar exibido, está na mostra. Quem quiser acompanhar a mostra, entre no site imagemdospovos.com.br. Lá nós temos a programação com todos os filmes, as lives que a acompanham. Durante a mostra vai acontecer entre os dias 9 de maio e 5 de junho. E nesse período acontecerão algumas lives com os diretores, com os temas que estão sendo abordados, que é a escassez da água, enfim, a mineração, todas as questões que atingem atendentes ao meio ambiente. imagemdospovos.com.br, histórias para adiar o fim do mundo. Muito obrigado.